Gente, continuando nossas palestras, a próxima palestra vai falar sobre Deploy de Cloud em OpenStack, Multi-Hypervisor, com o Cloud Architect Operator do Laboratório de Sistemas Distribuídos da Universidade Federal de Campina Grande, Guilherme Steinmiller. Bem, boa tarde, pessoal. É um prazer, agradeço o convite. E eu vou estar apresentando para vocês como a gente faz o deployment de uma cloud multihipervisor de forma automatizada, utilizando o OpenStack Ansible. Eu falo multihipervisor porque a gente oferece LXD, oferece Ironic e QEMU-KVM. É customizado, isso vai ser o QEMU-KVM é customizado, isso vai ser um caso de uso do OpenStack Ansible. Bem, essa é a nossa agenda. Eu vou falar um pouco sobre mim, sobre o laboratório que eu trabalho. Vou introduzir vocês o OpenStack Ansible, que é um projeto oficial do OpenStack. Vou mostrar dois casos de uso, são um dos principais do nosso laboratório, que é a nossa cloud produção e nossa cloud multihipervisor. Também vou passar para vocês alguns updates do projeto OpenStack Ansible, alguns links importantes e agradecimentos. Bem, meu nome é Guilherme Steinmiller. Eu trabalho já há 8 anos com TI e há 4 anos, um pouco mais de 4 anos, eu trabalho ativamente com o OpenStack, certo? Há pouco tempo, acho que alguns meses atrás, eu comecei de forma ativa e proativa a contribuir com a comunidade, principalmente com o time do OpenStack Ansible. Atualmente eu venho desenvolvendo uma role que faz o deployment do Monasca. Alguém já ouviu falar do Monasca? Bem, o Laboratório de Sistemas Distribuídos, ele fica em Campina Grande, na Paraíba. É um laboratório com um pouco mais de 20 anos de história. Ele tem uma importante atuação no campo de sistemas distribuídos. Trabalha com cloud computing, data mining, desenvolvimento de aplicações, social computing. E nós contamos com cerca de 90 membros, dentre eles professores, alunos de graduação, mestrado, doutorado, pesquisadores, pessoal de suporte administrativo e suporte técnico. Além do mais, nós adotamos o OpenStack como uma solução de gerência da nossa infraestrutura, também começamos a contribuir e tivemos contribuições importantes. Isso é um print que eu tirei do Stack Analytics. Desde que começamos, como prova de conceito, como nossa cloud produção foi uma versão Havana, que nós vemos contribuindo com o OpenStack. A gente contribui com Keystone, desenvolvimento de drivers para o Ironic, Saara. Hoje em dia, vocês podem ver que tem picos em 2014, 2015, 2016. Hoje em dia, poucos projetos no laboratório trabalham em alinhamento com o OpenStack. Um deles é o Secure Cloud, eu vou deixar o link no final, e que é o caso da Cloud Multihipervisor. E hoje as contribuições são mais independentes, como as que eu faço, por exemplo, com o OpenStack Ansible. Certo? Antes de falar para vocês o que é o OpenStack Ansible, eu queria, assim, para quem não conhece o Ansible ainda, dar uma introdução rápida do que é o Ansible. O Ansible, assim como outra ferramenta de automação, ele tem uma vantagem, na minha opinião. Ele é agentless, ou seja, você não precisa instalar um daemon no seu target host. A única coisa que você precisa é de uma conexão SSH, declarar esse host no seu inventário de hosts. Ele usa a linguagem YAML como uma linguagem de descrição de infraestrutura, certo? Além de várias features do Ansible, não dá o tempo de falar aqui, eu destaquei a questão das roles, porque o OpenStack Ansible ele usa roles como principal ferramenta para a instalação dos diversos serviços do OpenStack, certo? São roles mantidas pela própria comunidade do OpenStack Ansible, certo? E o que é o OpenStack Ansible? A sua missão é prover uma maneira fácil de deployment, de upgrade, de escalabilidade do OpenStack, baixando o código diretamente do Git. Ele usa
uma role chamada repo install, repo server, na verdade, que ela baixa o código, compila, cria pacotes e instala em virtualenvs. E como é que ele faz isso? Ele separa a nível de microservices, ou seja, cada serviço do OpenStack ele é instalado no bare metal em containers LXD. Isso provê uma camada de isolamento. E o principal público-alvo do OpenStack Ansible, eu citei esses três que são os destacados pela comunidade, são operadores de cloud, ou seja, o pessoal que quer criar sua cloud de uma maneira fácil de gerenciar e fazer upgrades. Empresas que fazem suas releases comerciais de OpenStack, é o caso da Red Hat, por exemplo. E desenvolvedores upstream, ou seja, aquele pessoal que usa o DevStack. E eu citei o DevStack porque o OpenStack Ansible ele tem uma modalidade de deployment chamada OpenStack All-in-One. Como o nome diz, ele faz o deployment em um nó só. E eu acho uma alternativa viável ao DevStack, porque até onde eu usei o DevStack ele parece um pouco volátil, ou seja, você dá o stack, levanta, se reiniciar a máquina, você vai ter que dar stack novamente. O OpenStack Ansible ele levanta e deixa lá, se acontecer alguma falha, alguém puxar o cabo do data center, está lá, seu OpenStack Ansible. E é uma modalidade também boa para prova de conceito, certo? Bem, o que é que o operador, à primeira vista, ele precisa saber acerca da operação do OpenStack Ansible? Assim que você clona o repositório, e o OpenStack Ansible ele é repleto de arquivos de configuração, exemplo, e de documentação, existe esse diretório etc OpenStack Deploy, que é aconselhável pela documentação você mover para outro canto. Você pode versionar, como nós fazemos. E, dentre vários arquivos de exemplo, de configuração, você tem esses três, são dos principais. O User Secrets, que é o arquivo responsável por manter um dicionário de chave e valor das senhas dos serviços do OpenStack. O OpenStack Ansible já provê um script que preenche com hashes essas senhas. Você também pode usar a funcionalidade do Ansible Vault para encriptar esse arquivo, certo? O User Variables ele é responsável por sobrescrever as variáveis default das roles, ou seja, toda role do OpenStack Ansible tem um valor default para o deployment, e nesse arquivo, o User Variables, você faz a sobrescrita dessas variáveis. E eu vou mostrar um exemplo disso com o nosso QEMU-KVM customizado, certo? E o OpenStack User Config. Esse arquivo ele é responsável por descrever a sua infraestrutura, ou seja, você lá define que redes você vai usar. O OpenStack Ansible segmenta as redes por VLAN e por bridges, certo? E segmenta em grupos de hosts com papéis específicos, por exemplo, hosts para infraestrutura, ou seja, hosts que vão conter banco de dados, Memcached, Rabbit, e os demais serviços, Ironic, Heat, HProxy. É nesse arquivo que você define o layout do seu deployment, certo? Bem, nossos casos de uso. Essa foi a nossa primeira implementação com o OpenStack Ansible, foi em 2015. A gente utiliza o Newton, e é a arquitetura que o OpenStack Ansible ele sugere para ambientes de produção. Ou seja, 3 nós para a infraestrutura, ou seja, para os serviços. Ele faz o deployment para você de um cluster MariaDB, Galera. Faz o deployment do HProxy com Keep Alive, para balanceamento de carga e HA. Também cria para você um cluster de Rabbit, certo? E o interessante é que se você fizer uma instalação single node, esses serviços vão ser levantados junto, porque visa a escalabilidade. Ou seja, você está com um recurso limitado para levantar sua cloud, então você pode usar a documentação de como adicionar novos nós de infraestrutura, que esses nós vão ser incorporados aos seus clusters já existentes, certo?
Usamos o Ceph como back-end para o Cinder, o Nova, o Glance e o Swift. E, na época, a gente usa uma role do Ansible que não é mantida pelo OpenStack Ansible, mas hoje em dia é integrada ao repositório. A role do Ceph Ansible, mantida pelo pessoal do Ceph. Certo? Temos 46 OSDs divididos em 6 nodes. Certo? Temos 20 compute nodes, a maioria deles com back-end no Ceph. E monitoramos a nossa cloud com Monasca, com o ELK. Alguém já ouviu falar do ELK? Elasticsearch, Logstash Kibana. O Rally, para reports diários da saúde da nossa cloud. E os Zabbix, certo? Bem, e isso é o nosso caso de multihipervisor. É um projeto que o laboratório tem hoje, que é com o pessoal da União Europeia, que é prover instâncias com EPC utilizando processadores Intel SGX. E a gente precisa modificar o QEMU para isso, o QEMU KVM para isso. Nós também monitoramos com o Monasca, o Elasticsearch, que essa é uma versão que é mantida pela comunidade do OpenStack Ansible. O OpenStack Ansible também tem um repositório de operações. Dentre essas funcionalidades de operação, ele provê o Elasticsearch com versão mais recente. E também os Zabbix. Temos 4 compute nodes modificados, temos um compute node que provê instâncias LXD e temos um nodo Ironic. Bem, como fazer o deployment de um compute node com esse código modificado? Isso é um exemplo de sobrescrita de variável no user variables. O que é que a gente faz? A gente clona o repositório upstream do Nova para o nosso sistema de versionamento, e aí fazemos as modificações e sobrescrevemos essas três variáveis, o Nova Git Repo, Nova Git Repo Install e o Nova Git Project Group, que, a partir de agora, apontando para o meu SHA específico, para a minha branch, meu grupo de hosts, eu vou rodar o repo install, onde ele vai gerar esses pacotes, e após isso, eu rodo o comando para instalar o Nova, e ele vai colocar nos containers do Nova esses pacotes modificados. Então, após isso, você adiciona o seu compute node e você tem um compute node de acordo com as suas necessidades. Bem, um caso mais trivial, mas é um caso de sobrescrita de variável no OpenStack User Config, que, se eu quiser que toda a minha infraestrutura de compute nodes provenha LXD para seus usuários, eu vou lá no User Variables e faço isso. Mas se eu quero só um grupo de compute nodes, eu declaro o compute node aqui e eu vou sobrescrever a variável, apontando que esse compute node vai usar o drive do Nova LXD para prover containers, certo? Após isso, você precisa adicionar o compute node, e aí você tem um compute node. Você pode separar por aggregates na sua cloud, apontar seus flavors para esse compute node. Bem, o Ironic, eu vou abstrair um pouco a questão da configuração do Ironic, mas assume que você tem uma rede PXE, IPMI configurado nas máquinas, redes dedicadas para isso. E é outro caso de separar um conjunto de hosts para conter os serviços do Ironic. Aqui eu defino quais são os Ironic nodes, os serviços que vão rodar. Ele vai lançar containers para API, para o Ironic Conductor, e o OpenStack Ansible também simula um compute node em container para facilitar a comunicação do Ironic, da API do Ironic, com os serviços do Nova. Certo? Após isso, o que eu preciso fazer é instalar o Ironic, adicionar via CLI os meus Ironic nodes, e aí eu vou prover bare metal para os usuários. Bem, um pouco dos updates do OpenStack Ansible. Na versão Queens, existe um trabalho, já foi introduzido um trabalho para fornecer um novo sistema de containers para os microservices. Além do LXC, a gente vai ter o systemd nspawn como solução de containers para os microservices. O upgrade do Ansible para a versão 2.4.
e a redução do número de containers. Para versões anteriores a Queens, tínhamos containers para cada pedaço de um serviço, ou seja, o Nova tinha container para API, Conductor, Schedule, e aí todos esses serviços ficaram concentrados em um único container. Isso com o objetivo de facilitar a operação. Isso foi um survey que a comunidade fez para os operadores, e aí os operadores chegaram a um consenso de que diminuir a quantidade de containers ajudaria a facilitar a gerência do serviço. O Neutral Agents, onde ficam os drivers, os namespaces, ele também passou a ser bare metal, ou seja, ele deixou de ser container agora para ser bare metal. Isso também visando a facilidade de configuração. Também há um improvement ao suporte da SUSE. Hoje o OpenStack Ansible oferece suporte para CentOS, para SUSE, mas o suporte mais consolidado é para Ubuntu, certo? Na versão Rock vai ser introduzido o Bionic, já existem testes a respeito do Bionic, e o Systemd Nspawn vai ser introduzido. É encorajado que as pessoas que se interessem testem para fornecer improvements para essa opção. Vai ter suporte e atualização ao Ansible 2.5 ou 2.6, e vão ter 2 métodos de instalação. Além do método de instalação default, que é baixar o código, gerar pacotes e instalar em VirtualEnv, se o usuário não quiser se preocupar com isso, ele pode fazer o deployment através de Distribution Packages, ou seja, o Ubuntu, por exemplo, já ofereceu suporte a LTS, ao Rock e ao Queens. Mas se o usuário, se o deployer, ele quer mais um controle dos seus serviços ou quer customizar alguma coisa, ele pode continuar utilizando o Source Installation. Certo? Isso é uma variável que vai ser sobrescrita no User Variables, se o usuário achar conveniente. Certo? Aqui são as notas importantes. Eu deixei alguns links para a documentação. Existem vários sublinks aí para vários casos de uso. E aí eu deixei também um link com a palestra do PTL, do Ansible, em Vancouver, onde ele apresenta o status do projeto, o que está para acontecer, certo? Quem quiser entrar em contato comigo, deixei meus e-mails e também o meu nick do IRC, ou seja, quem quiser ter alguma dúvida mais específica, começar a experimentar, tiver algum problema, pode entrar lá e falar não só comigo, mas com todos os membros, os cores do projeto, que são pessoas muito solícitas. Eu digo que é o canal do IRC mais ativo. Você tem discussões não só de OpenStack Ansible, mas usuários às vezes chegam com dúvidas mais gerais e aí o pessoal não tem problema em responder e em ajudar, certo? Bem, eu gostaria de agradecer ao Laboratório de Sistemas Distribuídos pela oportunidade que vem me dando nesses quase 5 anos de utilizar essa ferramenta OpenStack, que é uma ferramenta incrível, está em crescimento constante. E agradecer também a Secure Cloud, que é um dos únicos projetos que trabalham com OpenStack no laboratório, e que me ofereceu a oportunidade de explorar mais o potencial do OpenStack Ansible. Além do mais, agradecer também à equipe do OpenStack Ansible, que é um pessoal, como eu falei, muito solícito, eles ajudam bastante, certo? E é isso, pessoal. Obrigado.